Respira. Chegou a hora. Lembra do seu treino. Foca as vozes aqui de dentro na única coisa que importa. Vencer. Ok. Tô pronto. De um estúdio caseiro em Jundiaí para o primeiro filme IMAX brasileiro, os irmãos André e Salomão Abdala, os Abdala Brothers, lançam To Die For, 24 horas no limite. Qual é a diferença entre sonho e realidade? É a minha vida que tá em jogo. O Metrópolis falou com os diretores sobre a trajetória deles, sobre a escolha de fazer um filme IMAX, sobre os efeitos sonoros da produção, sobre a escolha de Felipe Nasser para estrelar o filme e sobre os desafios de montar um roteiro ao vivo. Confira! A gente já estava conversando aqui, mas eu queria, no começo, assim, para começar do zero, entender um pouco da trajetória de vocês. Eu vi que vocês têm um estúdio em Jundiaí. Então eu queria entender como que vocês vêm de um estúdio em Jundiaí para o primeiro IMAX brasileiro. Olha, é muito doido, porque na verdade vem um pouquinho até atrás, né? Nós somos mineiros, vivemos em uma cidade super pequena, chama Teoflotone. Tudo começou com uma GoPro que a gente ganhou num sorteio, quando a gente tinha 11, em 13 anos, 2013. E pra gente foi que nem aquela história de diretor que começou a filmar com o Super 8. O nosso Super 8 foi a GoPro com vídeos de ação, que a gente sempre foi apaixonado com esportes de ação. Então, dali a gente começou a formar a nossa produtora, que foi a Abdala Brothers, a gente cresceu no mundo publicitário, só que o nosso sonho sempre foi fazer filmes. E a gente sabia que um dia a gente ia ter que botar a cara a tapa e colocar o nosso dinheiro onde a nossa boca tá. Eu acho que é uma frase que, para mim, define muito certo de que se você acredita no seu potencial, o primeiro que tem que acreditar é você. Porque senão ninguém acredita. Então a gente sabia que desde o começo não existe aqueles... não importa o que a gente sabia que por mais que nossos comerciais a gente ter feito projetos muito legais, nenhum estúdio ia olhar pra gente e falar, pô, muito massa, toma milhões para você fazer seu primeiro filme. Não funciona assim. E isso estudando muito de histórias de muitos diretores, a gente falou, cara, a gente viu que todos que a gente gostava, chegou um momento que o cara teve que hipotecar a casa. Esse é o momento. Ele falou, tá, é melhor a gente fazer isso uma coisa de algo que a gente acredita, é algo que a gente é bom e que vai dar certo. E aí veio To Die For, que é a soma acho que é o resumo dos últimos todos os anos, nossa carreira, tudo que a gente sempre sonhou em fazer. E eu fico muito feliz, porque é uma história que mexe muito profundo com a gente, porque nós sempre fomos muito motivados pela história de um artista obcecado. São filmes que nem o Whiplash, que é o que me move. Eu não entendo nada de bateria, não entendo nada de jazz, mas eu entendo que aquele cara quer ser o melhor que ele faz. Isso é cinema pra gente. Legal. Eu quero ser o melhor no que eu faço. Legal. E o piloto de corrida tem um plus, ele tá arriscando a vida dele. Da mesma forma como artista obcecado. Então a gente queria mostrar esse lado do piloto de corrida, não como o tradicional que você já vê. Que é, o cara que arrisca sua vida, que tá ali na corrida, pega o carro e depois vai pra casa, ganha o troféu. Não, a gente queria mostrar o piloto real, como um ser humano. Então, pra você ter uma experiência que você nunca teve numa tela de cinema, e deu muito certo, tá? Que bom que você gostou, eu fico muito feliz. Foi exatamente isso que eu senti do filme, queria dizer. Aí então eu queria entender por quê... Eu já gosto que ela chama de filme e não de documentário. É isso. Entendeu a premissa que a gente tentou criar. Que bom! Eu queria entender por que o IMAX, então. Por que não... mais fácil? Vai, vamos. Nada podia ser fácil nesse filme. Não pode, né? A gente tinha listinha só nessa. Coisas impossíveis que precisam acontecer pra gente fazer o nosso primeiro filme. A gente fez essa lista. Tá, legal. Porque a gente acredita o seguinte, se você vai fazer o seu primeiro filme, você tá criando uma bomba. Tá. Você precisa colocar o máximo possível de pólvora ali dentro. Tá. Pra você fazer a maior explosão possível. E a gente queria fazer uma história que é uma história que move, é uma história que mexe, é uma história que falam de vários pontos que a gente queria trazer. Para fazer isso, como o André falou, a nossa grande influência sempre foi o Christopher Nolan. Tá. É a razão pela qual a gente faz o que a gente faz, porque a gente quis fazer cinema por causa do Christopher Nolan. Em 2010 a gente assistiu Inception e esse filme mudou a nossa cabeça. Assim, a gente viu 6 vezes o filme no mesmo final de semana e a gente viu o que é o poder do cinema, quanto aquilo pode mexer com você. This was not a part of the plan! Wake me up! Wake me up! Então, a gente desde o começo queria trazer uma qualidade de um nível elevado, como desses caras que a gente vê, como Denis Villeneuve, como Christopher Nolan. E
O IMAX, ele é meio que uma tecnologia, ele não é só tipo, a tela é grande, o som é bom. Não, o IMAX é basicamente o jeito mais imersivo de você ver um filme. Tem filmes que o foco é ser muito imersivo. Então, se você quer fazer um filme que seja o mais imersivo, o mais autêntico possível, o IMAX é meio que o playground perfeito. Porque mesmo que você não vai ver em IMAX, ele é um selo de qualidade tão grande que em qualquer tela que você for ver de cinema, ele vai tocar muito melhor. Ele basicamente representa que na pós-produção esse filme foi muito mais trabalhado do que qualquer outro. É basicamente isso. Se o filme está escrito IMAX ali, quer dizer que tem uma equipe que ficou pensando na pós-produção em como fazer esse filme ficar perfeito várias vezes. Nós gastamos 1 ano e meio de mix no filme, fazendo o som do filme, para aquilo que você ouviu. E o som é então, importante. É uma pergunta minha, tá? É uma pergunta. Então, o cinema IMAX é interessante para esse filme porque ele tem uma tela muito grande que te faz sentir que você está caindo dentro da história e participando dela. E ele tem um sistema de som muito potente que completamente faz sentir envolvido pelo filme. Porque eu não sei se você já viu alguns filmes que você está vendo e só sai som na caixa nas caixas da frente. E aí, tipo assim, pô, a história pode ser muito boa, mas às vezes isso não te ajuda a você se perder totalmente que você está assistindo um filme. A gente queria realmente colocar a audiência no lugar de um piloto de corrida. Para isso a gente precisava de todo o surround. Legal, muito bom. Mas falando então no som, eu vou até pular a ordem aqui, mudar a ordem. Eu senti muito que nos momentos assim que ele tava meio nervoso, né? O som, tipo, no fundo, até por ser IMAX, por pegar tudo, parecia a batida do coração dele. E eu ficava nervosa com ele. Eu quero saber se isso foi de propósito. Como foi isso? Me conta. Totalmente. Foi muito legal. Porque geralmente os filmes você tem uma limitação de quanto tempo você pode fazer a mix do filme. Porque é muito caro uma sala de mix mesmo, especializada de cinema. Então o que a gente fez? No nosso estúdio a gente tem um home cinema. A gente tem um cinema lá que a gente usa para fazer testes, projeção. E ele é um cinema Dolby Atmos. E que é certificação com todas as caixas, 360, que é que nem um IMAX, como se fosse. Então o que a gente resolveu fazer? Em vez de alugar uma sala de mix, a gente desmontou o cinema todo e montou tudo o que precisava para ali virar uma sala de mix. A gente ficou meses ali trabalhando. Então, nessa cena, por exemplo, em específico, tava com o Marcelo Guerreiro, que é o mixer do nosso filme, e a gente estava calibrando as músicas, porque o filme ele tem músicas compostas originais para eles, muito boas, também feita por um brasileiro, que é o Marcelo Baldin. E ele pedi para ele, envia todas as músicas em stems pra gente, que são as faixas separadas, porque a gente vai poder mixar todas elas. Então todas as músicas, tem coisa passando na caixa de trás, tem coisa passando no teto, tem coisa passando na frente. Então às vezes a guitarra faz passa assim. E aí tinha uma hora que era um boom do grave, que eu lembro quando eu tava assistindo, que é essa hora que ele tá bravo. Eu falei, vamos jogar mais grave, porque vai parecer que é a porrada do coração dele. Exatamente, foi assim que eu senti. E você sente no peito, né? Exatamente. E ele tá andando, você fala, caraca, você fica muito no sentimento com ele, eu percebi, eu tava assim, eu falei, caraca, não é o meu coração, é o dele. Mas também não é o dele, é o som. Sim. Eu achei muito legal. Esse filme a gente tem que colocar um alerta, assim, se a pessoa tem ansiedade, toma cuidado. Esse filme vai usar de todos os... Alerta de gatilho. Sim. Não, muito legal, muito legal. E muito legal que eu percebi isso também. Que massa, ninguém tinha falado legal. isso, tá? Mas foi uma coisa específica que a gente fez pra poder brincar como se fosse o coração, mas na batida desse jeito, porque puxa muita emoção. Que legal. Mas até as luzes, na hora à noite lá, que passa o carro, meu... Bizarro, é bizarro. Eu olhei assim e falei, caraca, onde eu tô? É porque o que é legal a gente gosta muito de filmes que te transportam, né? Sim. Tipo, eu sempre gosto você desconecta. De filmes que você esquece que você tá no planeta Terra. E você vive aquela história com aquela pessoa. Seja um filme de época, seja Star Wars, que é em outro planeta. Eu amo quando você consegue, tipo, realmente acreditar que você tá em outro planeta, sabe? E a gente queria muito, mesmo que o nosso filme se passa no planeta Terra, que você se desconectasse e pensasse, estou na França, na chuva, com essas pessoas. À noite. A chuva, tem uma das cenas lá que eu olhei e falei, meu, tô molhada, não é possível. Que é a chuva aqui, ó, na sua cara. Não, muito legal. Que legal ouvir isso. Muito legal. Não, se foi era muito isso trabalho, queriam, era o objetivo. Deu super certo, tá? Que bom. Muito legal. Aí eu queria perguntar também um pouquinho, por que vocês escolheram o Felipe pra ser o principal, né? O protagonista, pra ser o foco. Tipo, que ponto que vocês acham que o próprio Felipe e o esporte, eles passaram o esporte pra virar uma história de cinema, sabe? É uma pergunta muito boa. A gente
nós estávamos trabalhando com vários conceitos de como fazer o filme de corrida. E a gente sabia, pela nossa experiência e carreira nesse mundo dos comerciais, que nós daríamos conta de fazer algo que seria extremamente desafiador para nós como pessoas, que nos colocariam muito expostos, do tipo, se eu tentar fazer um filme durante uma coisa real, eu acho que eu dou conta, mas é muita loucura fazer isso, porque se você errar o take, se você errar o foco, não tem como refazer de novo, sabe? Era um conceito Que é a muito realidade. interessante, mas muito arriscado. Porque também existiam alguns fatores que a gente pensou para fazer isso. Porque se a gente quer fazer filme de corrida, o gênero de corrida é o gênero mais caro que tem, um dos mais caros que tem. Fórmula 1 foi 250 milhões de dólares. Não existe filme de corrida hoje em dia, com o valor das coisas, por menos de 40, 50 milhões de dólares. A própria série do Senna, gigante aqui no Brasil, produção brasileira, foi 170 milhões de dólares. É muito caro. É muito caro. Eu não cara, sei. Não sei. Assim, estipulando, porque eu lembro mais ou menos o valor. Então, assim, nós não temos esse dinheiro. É prático. Então, aí entrou o conceito que eu falei pra você, cara, e se a gente for pra corrida real? Filmar com consequências reais, o piloto real, mas abordar essa realidade da forma mais cinematográfica. A gente vai brincar com o gênero, que vai ser muito interessante, que a audiência vai ver uma coisa que nunca viu, e resolve também nosso problema de produção. Então a gente já tinha discutido... Um deles, né? Um deles. Que é o Ou seja, não resolve o problema financeiro, que é a verdade. E coloca a gente com vários outros problemas. Mas então a gente já tinha esse conceito, mas a gente não tinha um protagonista. Perfeito. E um dia o Felipe chamou a gente pra conversar num bar. Nós conhecemos ele por conta de um projeto que a gente fez pra Porsche. Filmando ele, a gente ficou amigo. Legal. E ele é um cara muito interessante, porque o Felipe ele é o underdog perfeito, assim. As pessoas às vezes não percebem, mas a história do Felipe é a história do underdog. Ele é o cara que tinha tudo e sempre a vida foi dando dificuldade pra ele, sabe? Tipo, então ele entrou na Fórmula 1, ele fez a melhor performance e aí depois a equipe nem chama ele pra renovar, sabe? Ele era o melhor piloto da equipe. O Felipe fez a melhor estreia de um brasileiro na Fórmula 1 da história. Melhor, inclusive, que o Ayrton Senna. Na primeira corrida dele, ele pontou, ficou acho que 11º. E outra coisa, e no ano de corrida dele, ele estreou o ano com o Max Verstappen e o Sainz. Caraca! Ele ficou na frente do Sainz e 1 ponto atrás do Verstappen. Então, assim, é um cara com uma qualidade de pilotagem muito alta. Muito. E aí ele sentou com a gente e ele contou que o sonho da vida dele era ganhar as 24 horas de Le Mans e que ele ia ou ganhar essa corrida ou morrer tentando. E quando ele falou isso, eu e o André olhamos um pro outro e falamos, a gente sabe, esse cara é o nosso protagonista. É esse o cara que a gente quer filmar. E daí também que veio o nome do filme, que é To Die For, porque é um trocadilho em inglês, algo que você morreria por. E 24, das 24 horas de Le Mans. Porque o nome era... E 4 é o número do carro do Felipe. Tem muitas... Então tinha muitas semelhanças boas, gente. Legal. Inception. Então, assim, mas o Felipe, durante o que você tá vendo em cena, o filme tem seus momentos 100% autênticos e tem suas coisas ficcionais. É minha próxima pergunta. O Então, que já você tá continua. vendo... Então eu vou já entrar nessa parte. Que é o seguinte, o que você tá vendo em tela é 100% autêntico. Aquilo aconteceu. O Felipe está correndo e ele não tá fazendo nada pra filme, assim. Não tem quase nada ali que ele tá fazendo pra um filme. Ele tá ali para correr, tá bom? Mas o voice-over dele... Aquilo é 100% ficcional, então aquilo é criado, escrito depois da corrida. Depois da corrida, Exatamente. era isso que eu ia Foi um perguntar. elemento ficcional que a gente escreveu para ajudar a guiar essa história e ter um arco ali que vai se desenvolver, entendeu? Então, essa é a parte onde o Felipe interpreta uma versão dele mesmo. Que legal. Então, a gente não tem aqui um protagonista que é perfeito, a gente não tem um protagonista sem defeitos, a gente tem um protagonista falho, que está tentando muito e que... Sabe, ele também comete erros. Então, a gente quis muito trazer isso como uma história narrativa, não como filme, não como documentário. Então, não estou ali mostrando o Felipe exatamente. Se você conheceu o Felipe, talvez você tenha uma impressão, tipo, nossa, ele é muito mais gente boa do que eu achei que ele era. Entendeu? Porque ele tem a personalidade Batman e Bruce Wayne perfeita. Né? Perfeito. É sério, da dualidade, porque isso que a gente queria mostrar. Porque o piloto, quando ele tá fora do carro, que você vê em entrevista, em qualquer coisa, ele é o Bruce Wayne. Ele é aquele press talk, ele é bonitinho, ele fala com as palavras certas, ele é educado a todo mundo. Só que o piloto, de verdade, se o cara quer ser o primeiro, ele é o cara que dá fechado nas outras pessoas. Ele é o cara que tem que ser sangue nos olhos. Ninguém falou que ele é o cara mais gente boa. Então a gente quer expor e mostrar ao lado que é o seguinte, pra você chegar nesse nível, você tem que irritar algumas pessoas também. Você tem que mostrar o quão capaz você tá para seguir aquele sonho. Então o filme ele expõe muito isso, que eu acho muito legal, que é não só as qualidades do Felipe, mas também expõe todas as coisas que ele faz para isso chegar e isso acontecer. E aí você vai entender e poder julgar isso e caminhar junto, que é essa visão que a gente queria mostrar aberta. A hora que ele olha pra tela e fala, puta merda. Muito e bom. a gente queria mostrar isso, eu não queria mostrar, porque às vezes eu me canso um pouco de filmes atuais muito
politicado, muito políticos de que todo mundo é perfeito, todo mundo é bonzinho. Não é. Então eu quero mostrar a realidade por si só e você, como audiência, você julga o que você achar. Perfeito, legal. Acho que só pra encerrar antes que me expulsem. E a questão da batida? Tipo, ele não termina. O sonho dele era terminar o Le Mans. Vocês acharam que esse era o filme que vocês estavam fazendo. Mas não foi o que aconteceu. Como foi isso pra vocês, assim, na hora, tipo, e agora? O que a gente faz? O que a gente faz? Como que a gente vai transformar isso? Primeiro, spoiler alert. Tem embargo, a gente sabe. Calma, pode. Essa última pergunta, spoiler alert gigante para as pessoas. Então, a gente tentou dar pra vocês a experiência que a gente teve. Então, se você sentiu um soco na boca do estômago, nós também. O Felipe tinha condições de ganhar, ele tem o que precisa para ganhar, ele estava pilotando em velocidades absurdamente rápidas, mais rápido que todo o resto, então ele estava recuperando muito e tudo apontava de que, tipo, esse cara consegue ganhar e está predestinado a ganhar. Só que existe uma espiritualidade muito grande em Le Mans que fala, né, você não ganha Le Mans, Le Mans deixa você ganhar. É uma frase muito famosa. É uma frase bem famosa de Le Mans. Então, isso é algo que a gente queria muito trazer, que é assim, não era do Felipe dessa vez. Você não tá vendo a história, você tá vendo a história, não é a história de um perdedor. Você tá vendo a história de um vencedor que perdeu. Que legal. E eu acho que é muito mais importante você ver o que a pessoa faz quando ela perde, do que o que ela faz quando ela... Porque quando ela ganha, ela só comemora. Entendeu? É o champanhe ali, né? É o champanhe e acabou. Vai pra casa e acabou. Só que a perda é muito interessante porque o atleta de alto nível, ele tem um dia para ficar de luto com a perda dele e o próximo dia são 364 dias que ele tem para a próxima vez que ele vai tentar de novo. Então a gente queria muito expor isso, muito trazer isso para a audiência, que é, quando dá errado as coisas na vida, não tem replay, não tem slow motion. Pensa, um filme que tem muito slow motion, tem muitas cenas lindas. A batida é só uma batida, é um soco no estômago e você fica tipo assim... E não volta, porque como a realidade, você não tem como voltar. E uma coisa que, quando aconteceu isso e a gente ficou... Porque nós fomos com, óbvio, pensando, ele pode ganhar, ele vai ganhar. E tudo apontava pra isso. Mas quando aconteceu, o Salomão, ele ficou chateado. Eu virei pra ele, mano, nós temos a melhor história possível. Que legal. Porque se a gente tivesse ele ganhando, não conta pro Felipe. Mas ele... É a forma mais fácil da gente se conectar com uma audiência, porque é isso que a gente vive. Você não vive todos os dias maravilhosos, a gente vive perdas o tempo todo, mas é como você lida com essas perdas que te faz ser um vencedor, para fazer você crescer com isso. E o Felipe saiu de lá e venceu todas as corridas e virou campeão do campeonato. E não para de ganhar. Não para de ganhar. Mas é isso que faz ele ser, é como ele se lida com isso que faz ele ser o vencedor. E é isso que a gente queria que a audiência pudesse assistir, sair um pouco, se possível, inspirado com isso, de pensar, se eu acabei de sofrer uma perda muito forte na minha vida, eu tenho que continuar, porque existe o lado de lá. Medo? O que mais eu poderia fazer? E é isso que vencer Le Mans significa pra mim. Leia a matéria completa em metrópolis.com.